Senhoras e senhores, boa noite. Bem-vindos a esta solenidade que comportará dois grandes eventos. A entrega do diploma Raimundo Fernandes Filho a presidentes de diversas agremiações culturais de nossa cidade e a quarta edição da Comenda da Ordem do Mérito Cultural do Ideal Clube, tendo agora como agraciado José Linhares Filho, ensaísta e professor emérito da Universidade Federal do Ceará, membro da Academia Cearense de Letras e eleito o mais novo príncipe dos poetas cearenses. Minhas senhoras e meus senhores, convidamos o presidente do Ideal Clube, Dr. Amarílio Cavalcante, para a recepção aos componentes da mesa que, por conta das medidas sanitárias e dos protocolos de segurança, não será como de outras vezes, plena de autoridades, mas composta por um número reduzido de personalidades de nosso Estado. Convidamos o ex-governador do Ceará, Lúcio Alcântara, atual presidente da Academia Cearense de Letras. O secretário do Meio Ambiente do Estado do Ceará, Arthur Bruno. O agraciado com a Comenda da Ordem do Mérito Cultural do Ideal Clube, o escritor e acadêmico Linhares Filho. A excelentíssima senhora doutora Paula Fernandes, representando a família de Raimundo Fernandes. Juarez Leitão, representando os antes homenageados pela Comenda da Ordem do Mérito Cultural do Ideal Clube. Solicitamos agora que todos fiquemos de pé para cantarmos o hino nacional sob o piano de Rafael Maia e o acordeon de Nonato.
iniciamos a palavra do presidente do Ideal Clube, senhor Abílio Cavalcante, para a abertura desse evento. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. É uma grande honra recebê-los aqui nessa magnífica noite da encomenda maior da literatura do Ideal Clube. O agraciado acadêmico José Linhares Filho é o quarto a receber essa encomenda que é tão cara e tão valiosa para a cultura cearense. Agradeço aqui a presença dos senhores, principalmente da Paula, grande amiga, esposa do meu saudosíssimo amigo Raimundo Fernandes, uma pessoa que sempre esteve ao lado e ajudando a cultura, um homem de letras, um homem culto. E essa noite ela é o ponto alto do Setembro Cultural, é o mês em que o Ideal Clube comemora 90 anos. Não, numa cidade como Fortaleza, poucas são as entidades, quer públicas, privadas ou de qualquer natureza, que completa 9 décadas. E estamos aqui, graças a Deus, graças ao sócio, graças ao fortalezense, firmes e fortes, para recebê-los nesses eventos culturais. O Ideal Clube é um clube que se volta à prática de esporte, à prática socioesportiva e principalmente é o clube da cultura. Abraçamos a cultura como um dos nossos dogmas, um dos nossos lemas, pois acreditamos que só através da cultura poderemos chegar a voos maiores. Declaro aberta essa sessão e espero que todos vocês tenham uma excelente noite. Obrigado. Com a palavra, o diretor de Cultura e Arte do Ideal Clube, Carlos Augusto Viana, para a apresentação do diploma Raimundo Fernandes Filho. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Honrada mesa. O Ideal Clube, embora espaço de lazer e de convivência social, insere-se também e de modo arrojado como abrigo para as manifestações culturais. As artes plásticas, agora mesmo está havendo uma exposição de pintura ali no Salão Nobre, a música, o teatro, o cinema, a poesia, dentre outras artes, pois o compromisso com o outro é a vocação natural dos homens, uma vez que, agentes de transformação, cabe a todos nós contribuir para o mundo que nos ofereça o encantamento. O Ideal Clube chega aos 90 anos como um patrimônio de toda a nossa cidade, o que nos torna ainda mais vivos e caminheiros. Para o desenvolvimento de nossas atividades, contamos com colaboradores incentivadores, pessoas que se doam de coração e alma às nossas causas. Toda essa gama de amigos se verá nesta noite representada por Raimundo Fernandes Filho, um homem fino, educado, gentil, incapaz de erguer a voz ou dizer quaisquer impropérios. Mais que isso, muito dedicado ao Ideal Clube, tanto na esfera jurídica, tendo por várias vezes presidido a mesa de votação de nossas eleições, quanto nas atividades culturais, sendo nosso parceiro no Prêmio Ideal Clube de Literatura, que já se encontra em sua 23ª edição, sequência interrompida somente pela pandemia desde março de 2020. Bem como nas publicações dos poemas de mesa, postos às sextas-feiras, ao longo do restaurante. São cartões postais, reunidos depois em formas de livro, nas últimas edições, sob a forma de um par de baralhos, nos quais se editavam os poemas. Todas essas atividades estão sob as mãos de Raimundo Fernandes Filho, que em tudo estava presente, embora fizesse questão que seus gestos não estivessem sob as luzes dos holofotes ou das máquinas fotográficas.
Raimundo Fernandes Filho era formado em contabilidade e em direito, com intensa participação no cotidiano laboral de nossa cidade. Assim, o Ideal Clube criou esse diploma, Raimundo Fernandes Filho, que será entregue sempre a uma gama de intelectuais que com o seu trabalho colaboram com a nossa cultura. Desta vez, os agraciados são os presidentes de algumas instituições culturais, academias, institutos, centros culturais. Lúcio Gonçalo Alcântara, representando a Academia Cearense de Letras. Gostaria de que o presidente fizesse a entrega do diploma. Presidente é o doutor Lúcio. Academia Cearense de Médicos e Escritores, presidente é Wellington Chaves, ou Wellington Alves, mas por motivo de saúde, representado por José Maria Chaves. A ser entregue o diploma pelo doutor Lúcio Alcântara. É mesmo, estamos lá na frente, né? Depois de 2027. Zé Maria, fica logo por aí. Academia Cearense de Retórica. O presidente é Antônio Vicente Alencar, que receberá o diploma do Dr. José Maria Chaves. Bom, Academia Fortalezense de Letras, o presidente Antônio Colasso Martins, aqui representado pela escritora Regina Fiuza. E a ser entregue pelo Vicente Alencar. Academia Cearense de Cinema, presidente Francisco Regis Frota, diploma ser entregue por Regina Fiuza. Ali. Regis, tu fica aí, viu? Vai ser entregar outro. Sociedade Amigas do Livro, Marilena de Alencar Pinto Campos, a presidente dessa agremiação. Por favor. A ser entregue por Regis Frota. Academia de Letras e Artes do Nordeste, presidente Regina Lima Verde, diploma a ser entregue por Marilena de Alencar Pintos Campos. Vicente Alencar irá fazer referências à comenda Mérito Cultural do Ideal Clube. Carlos Augusto Viana, o nosso coordenador. A comenda Mérito Cultural do Ideal Clube destina-se aos que contribuem com o desenvolvimento artístico e cultural de nosso estado. Esta é a sua 4ª edição. O primeiro agraciado no ano de 2017 foi o escritor, bibliófilo e acadêmico José Augusto Bezerra. No ano de 2018, a comenda foi entregue ao jornalista, acadêmico, escritor e bibliófilo Pádua Lopes. Em 2019, ao acadêmico, historiador,
professor e poeta Juarez Leitão, aqui presente. Agora, nesta noite, temos a honra de homenagear o acadêmico Linhares Filho, príncipe dos poetas cearenses. Linhares Filho nasceu em Lavras da Mangabeira, poeta e ensaísta, membro da Academia Cearense de Letras e da Academia de Letras e Artes do Nordeste. Prêmio Estado do Ceará de Ensaio em 1986 e Prêmio do Estado do Ceará de Poesia em 1987. Professor titular da Universidade Federal do Ceará, UFC, onde lecionou literatura portuguesa e literatura brasileira no curso de letras. Professor visitante da Universidade de Colônia, na Alemanha, em 1995. E na Universidade Hessen, em 1995 a 2000. Publicou 6 livros de ensaio, 2 sobre Machado de Assis, 2 sobre Fernando Pessoa, 1 sobre Miguel Torga e mais 1 sobre Carlos Drummond de Andrade. Sua produção poética está reunida no livro itinerário 45 anos de poesia, publicado em 2015. Convidamos o escritor, professor, dramaturgo e diretor de teatro Ricardo Guilherme para a leitura de uma homenagem a Linhares Filho em forma de versos, escrita pelo acadêmico Carlos Augusto Viana. Ricardo Guilherme, por favor. A letra de Linhares Filho, poema de Carlos Augusto Viana. Era uma vez o sal de umas águas que em ti incrustaram, menino, o exercício da contemplação. Era uma vez o rio, cujos líquidos movimentos a ti revelaram a flexura das sílabas. E desde então, incansável, passaste a soletrar o silêncio sob a crosta das cartilhas. Tuas mãos, e nem o sabias, já se estendiam aos sumos do tempo, tempo de colheita, a voz das coisas, a andanças e marinhagens, a rebuscas e reencontros, aos cantos de fuga e ancoragem, aos frutos de árvores outras, numa insone semeadura. Menino, já te impregnavam as paisagens, o silêncio entumecido dos afogados, o trigo ávido de mendigos, a serpente de cedro sorrateira, o repentino eflúvio, a solidão do sótão. Menino, sabias ainda dos navios do longe, dos farnéis que se evolam das tácitas navegações. Vejo-te na noite montanhosa, suspensa a pena, surpreender o voo sinuoso das palavras. A infância de pássaros em teu alpendre musical. Tua descoberta do verso oculto no mofo dos baús, no esterco das andorinhas. A salsugem da memória. As rugas que não se desfazem no rosto dos antepassados. O cedro da escada. Os tísicos passos. A noite suspensa no olhar dos morcegos. O verde gemido do canavial. Vejo-te na montanha da noite percorrer a sede da folha de papel.
O vento contorce a cidade e o mar tem redondezas incomuns. Onde o anzol, por que pescar os peixes dos túmidos silêncios? Tua busca por outras essências, por odores outros, é falta que se converte em inesgotável alimento. O sal de um rio te conversa o peito. O navio singra tuas veias, águas a roça de tua canção. Girassol, presentes a luz. Partilhas, ou melhor, palmilhas, o pó da telha vã da casa onde nasceste. O vento em ti esculpe o geométrico perfume do pé de romã. Lavras da mangabeira, o augúrio emplumado das acauãs. O sino da matriz trincando as manhãs. O susto ruflado das arribançãs. O tecido do enigma das praias no voo das jaçanãs. O navio anunciado na pré-mar da febre terçã. O trigo dos grilos, o mosto da sede, o pão de teu afã. O graal de teu pai, doado às bocas malsãs. Tua mãe coalhando as tardes em cores louçãs. Ainda hoje, revela-lhe os pincéis. Há uma outra tela mais alvaçã, e o pouso daquela ave a inscrever-te a cambraia chã. Posta à mesa do vazio de uma cadeira, evola-se o inefável tempero da marrã. Mas ainda florescem o branco viçoso das dálias e as glumas das longínquas avelãs. Um xale se derrama por sobre a fímbria da noite e o negror de sua lã. As águas do poema te reinventaram e enfloras assim nossos caminhos, ânfora que és de nossa inescrutável sede. Empresta-nos a voz, uma vez que na noite alta sílaba alguma pousa sobre o nosso sono. Onde o encanto das grandes coisas? Onde a solidão de lânguidos silêncios? Onde a ironia dos segredos? Como então reencontrarmos a face, não esta, mas aquela que nos foge aos retratos? Empresta-nos a voz. Há um Deus que em ti habita e em seu nome compõe salmos e hinos. Por isso, mais nada havendo alguma coisa sempre há, maior, muito maior que o simples ser. Empresta-nos a voz, senão como poderemos conter o anônimo voo do suicida, captar a voz das coisas, ouvir o rumor que borbulha no intocável? Empresta-nos a voz, o teu canteiro de orvalho, a branca cinza do cigarro, o anzol que espreita a palavra peixe, o boi mastigando um sonho antigo, as sombras que se alastram na noite. Bem nos ensinaste, as coisas nos assaltam e improvisam. O sopro do vento tem lá seu motor. As águas movendo de uma inspiração, farol do horizonte, navio canção navega sem rumo no seu estertor. A mão que cultiva cruel de sabor é a mesma que bebe do mel do cantar. O sono das redes lá no copiar, nas pautas de lavras, inscreve um enredo e guarda do vento seu grande segredo, cantando galope na beira do mar. Quem dera que a vida abordasse a paisagem com as cores que jorram do mar tropical. Aspira o poeta, vislumbra um fanal, num barco de rimas, prossegue a viagem. Notícias de bordo, feliz marinhagem, eis o pão e o vinho do seu caminho.
Já vejo o poeta seu sonho adubar, criando cenários e cruzando lendas, a tecer as fibras de suas contendas nos 10 de galope na beira do mar. Notícias de bordo, 1000 ventos as levem, faíscam nos mares as grandes centelhas, as chuvas que lavam o pó dessas telhas, aéreas notícias, as que a tudo elevam. Notícias dissolvem-se e agora já selam o verde da cana com mel pelo ar. Estradas alumbram o seu caminhar. Às vezes, lembranças de algum simples canto do chão calcinado. Lições são de espanto nos 10 de galope na beira do mar. A argila do poema te alucina. É forma que se perde e que se firma. Desertos cravejados na retina. A sede de outros cântaros de vinho. Um dia recolheste o tênue fio com que se cose a pele deste rio que deságua em teu peito em desatino e devolve-te ao alpendre tão menino. Mas o fulgor das dunas precipita a fuga dos mistérios que se agitam nas crinas do cavalo de arco-íris. Nessa escassa colheita, o meu limite não consegue alcançar, Linhares Filho, o que em teu canto é tão claro convite. Convidamos o acadêmico, historiador e professor Juarez Leitão para a entrega da comenda Mérito Cultural do Ideal Clube ao poeta Linhares Filho. O escritor Juarez Leitão entrega o diploma ao poeta e será entregue pela sua digníssima filha, senhora Catarina Linhares Pinheiro. Nós convidamos agora para usar da palavra o homenageado desta noite, com a comenda do Mérito Cultural do Ideal Clube, o poeta, professor, escritor Linhares Filho, príncipe dos poetas do Ceará. Doutor Amarílio Cavalcante Júnior, digníssimo presidente deste clube, quero saudar os integrantes desta mesa, na pessoa do meu presidente da Academia Cearense de Letras, Dr. Lúcio Alcântara. Meus confrades da Academia Cearense de Letras, meus amigos, senhoras e senhores. Surpreendeu-me o telefonema do poeta, amigo e confrade Carlos Augusto Viana, informando-me que o meu nome fora escolhido pelo Departamento de Cultura do Ideal Clube, o qual ele dignamente dirige, para receber a comenda cultural que uma vez por ano
se confere a uma destacada personalidade. Perguntava-me o dileto amigo se eu aceitava a recepção da comenda. Como não aceitar, dizia-lhe eu, oferta de tamanha generosidade e importância. E sem esquecer os males causados a seres humanos pela pandemia, e embalado com os êxitos brasileiros da Olimpíada e da Paralimpíada de Tóquio, aqui estou a receber, desvanecido e satisfeito, a distinção que se me concede, valorizando-a com o maior respeito, porque parte dessa insigne agremiação social, diversionista, esportiva e cultural de nossa terra, à frente estando o dinâmico e prestigioso presidente Amarílio Cavalcante Júnior. Justifica-se, de algum modo, a escolha do meu nome para essa condecoração? O saber-se da alta conta em que sempre tive o querido Ideal Clube. Tanto que a este recorri várias vezes para o lançamento de livros de minha autoria, e algumas outras aceitei o convite para julgador em bancas examinadoras de concursos literários patrocinados pela Sociedade Idealina. Também aí é que, em 2009, vários amigos e instituições ofereceram-me um almoço comemorativo dos meus 70 anos de vida. Já estou com 80. Sinto que a iniciativa, como força propulsora para o consenso decisório relativo à eleição do meu nome, partiu desse intelectual completo que honra os quadros deste clube, como ilustra os da Academia Cearense de Letras e a própria terra alencarina. O poeta, crítico literário, professor, mestre em literatura brasileira, doutor em educação e jornalista Carlos Augusto Viana. De quem me honro de haver sido professor na Universidade Federal do Ceará, cujo curso de pós-graduação em letras ele abrilhantou com o seu talento de aluno-mestre. Vale salientar que em todas as suas ações, ontem como hoje, Carlos Augusto é incentivado e apoiado pelo carinho, lucidez e dedicação de sua incomparável Laéria. O meu emocionado agradecimento pelo galardão dirige-se em primeiro lugar a ele, que tanto e tantas vezes homenageou o seu antigo mestre com resenhas e estudos literários de muita eficiência e agudeza, com belos e comoventes metapoemas,
tudo culminando com esse longo metapoema que ora é dito com tanto talento pelo nosso Ricardo Guilherme. Agradeço ao Ideal Clube e a todos os seus integrantes pela comenda, na pessoa do seu presidente, Amarílio Cavalcante. E peço a Deus a graça de poder prestigiar a distinção que agora recebo com o meu trabalho literário e minha conduta moral e cívica em todo o resto da minha vida. Devo gratidão também ao primo e confrade Flávio Leitão por divulgar entre os colegas da Academia Cearense de Letras a realização deste evento. Reconhecido sou ao artista cênico Ricardo Guilherme pela sensibilidade e talento com que declamou os versos aqui, neste momento, chegando a comover-me. Agradeço ainda aos amigos, colegas e parentes pelo afeto da presença neste clube para abraçar-me. Diante de minha idade provecta, a homenagem desta noite poderia soar como marcha funérea. Sinto-a, porém, como um verdadeiro hino de triunfo, dada a benevolência dos promotores deste evento, que me reanimam a vontade de produzir e de viver. E divido os louros alcançados com minha família, minha mulher Mariazinha, minhas filhas Ceissa, Mônica, Catarina e Isabel, meus netos e meus genros. Muitas vezes ergui a voz numa das dependências do Ideal Clube, discorrendo sobre literatura, e agora devo erguê-la para bendizer, em gratidão afetuosa, a atuação esplêndida desta casa, que se credencia à admiração, ao respeito e aos aplausos de toda a sociedade cearense, que com este clube se congratula por ele atingir a marca dos seus gloriosos 90 anos de existência. Senhoras e senhores, a vida humana compõe-se de uma série de pequenas conquistas, até a conquista final do paraíso, se tivermos combatido o bom combate a que se referiu São Paulo. Chegar o Ideal Clube aos 90 anos, aureolado de louros, constitui uma extraordinária conquista, marcada de lutas, esforços, suores e aflições, entre destaques, prêmios, sucessos e triunfos. O poema que lhes direi como peroração, intitulado de Conquista, originou-se da conclusão de um meu curso de pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Através dele, ilustrado de intertextualidades camonianas, por sugerir comparação com a conquista dos portugueses pelos descobrimentos ultramarinos, quero celebrar
não só os 90 anos do querido clube, mas ainda as vindouras conquistas dos meus convidados e ouvintes por sua vida fora. Ao ultramar da dura prova chego, e o tempo de suor não foi em vão. Cada coisa ficou posta em sossego, transpostos bojador e cabo não. Tenho ao meu lado cálido aconchego, em que o cérebro e o peito pousarão. Bendigo todavia o triste ofego, em que amadureceu uma canção. Contemplo do alto a máquina do mundo, como quem subjugou a onda e o frio, e do esplendor de tudo já me inundo. Aporto no limiar do próprio ser, fiando altivo a parca um desafio, faz-se de morte o tempo de viver. Obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, neste mês de outubro, outubro cultural do Ideal Clube, setembro cultural do Ideal Clube, mês do seu aniversário, mês de setembro, vindo depois a programação do próximo mês de outubro com outra grande jornada, nós queremos neste instante convidar as senhoras Paula Fernandes e Catarina Linhares Pinheiro para receberem das mãos do presidente do Ideal Clube, Dr. Amarílio Cavalcanti, buquês, porque elas representam esta noite aquele que foi homenageado com o diploma e aquele que é homenageado com a medalha, o mérito do Ideal. Por favor. As flores significam a atenção do Ideal Clube para com as duas senhoras. A palavra do presidente do Ideal Clube, Amarílio Cavalcanti, para o encerramento desta solenidade. Logo após, um coquetel a todos os convidados. Por favor, presidente Amarílio. Senhoras e senhores presentes, eu não sei o sentimento de vocês, mas para mim hoje eu tive uma noite mágica aqui. Aos que me antecederam aqui na tribuna, eu acho que o momento foi, pelo menos o que eu senti aqui, foi uma sintonia, uma energia extremamente positiva, em que nós ouvimos aqui a biografia das pessoas que foram homenageadas. Aqui tem a nata da elite cultural do estado do Ceará. E isso honra muito o Ideal Clube, que preza bastante por esse setor. O setor cultural para nós é tão importante que esse ponto é o ponto alto dos 70 anos do Ideal Clube. Essa medalha que o professor e acadêmico Linhares Filho muito honra o Ideal, que hoje ele está com ela ao pescoço, foi uma medalha que foi feita e criada com muito carinho. Essa medalha ela foi cunhada no mesmo local onde o Itamaraty cunha suas medalhas. Ela tem um valor muito agregado, mas o principal valor é de quem a porta. E o professor Linhares Filho, juntamente com os 3 antecessores, nos honra bastante. Deixa o Ideal numa situação muito confortável de saber que as medalhas estão sendo dadas às pessoas merecidas, às pessoas a quem o estado do Ceará deve bastante. Então eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, dos agraciados, da família do meu Raimundo Fernandes, que fiquem aqui com a
gente, como o Raimundo sempre gostou. E convido a vocês a um coquetel, aqui que já foi dito pelo antecessor. E que, principalmente, o Ideal se sente extremamente feliz com a presença de vocês. Há muito tempo o Ideal não tinha um público tão seleto, um público tão de um nível tão interessante como o de vocês. Muito obrigado. Eu acho que isso aí é motivo, vou levar para a minha reunião de diretoria. Eu vi aqui hoje à noite, foi algo que me confortou bastante. Obrigado mesmo.